Olá, você está no canal Um Conto por um Ponto. Eu te convido a curtir, a comentar, a compartilhar e se inscrever no nosso canal. Eu nasci em Alagoinhas, Bahia, e nós enfrentávamos tempos difíceis. Meus pais trabalhavam na roça, lutando todos os dias debaixo de um sol quente para sustentar a nossa casa, pois éramos em 12 filhos. Mas infelizmente, durante o percurso da vida, alguns dos meus irmãos foram falecendo. E quando chegamos na fase da adolescência para adulta, só ficamos em 7. Mamãe nunca se esqueceu de nenhum. E tinha dias que eu a pegava chorando. E quando eu perguntava se era por causa dos meus irmãos que se foram, mamãe respondia: "Sabe, Jodercy, perder um filho é uma ferida que fica para sempre aberta. Agora imagine perder 5. Por mais que eu viva, eu sempre vou estar em luto. Porque o coração de uma mãe morre no dia que o do filho para de bater." E chorava, um choro doído. No rosto dela não havia sorriso, apenas marcas de um grande sofrimento. Nossa região tinha um homem chamado Amadeu, e ele sempre contratava a molecada para trabalhar temporariamente em obras. Às vezes era em Salvador, às vezes em outro estado, dependia do que aparecia para ele. E quando os gêmeos Edival Filho e Edivaldo José completaram 16 anos, meu pai resolveu conversar com o seu Amadeu a fim de empregar meus irmãos, mesmo sabendo que eles eram menores. E como seu Amadeu conhecia o papai muito bem, falou que não via problemas em levar os meus irmãos, desde que eles tivessem força e disposição. E o meu pai afirmou que os dois eram trabalhadores e que não iriam desonrar o nome dele. Quem não gostou muito da ideia foi a mamãe. Ela tinha muito medo de acontecer alguma coisa com a gente. E como ela tinha perdido 5 filhos, ficou um pouco traumatizada. Mas o papai falava que aquilo era bobagem da cabeça dela e que nada de ruim iria acontecer com eles. E por conta dos meus irmãos serem menores de idade, o seu Amadeu, antes de partir com eles, passou em casa, conversou com o pai sobre valores e disse que todo dia 5 o dinheiro estaria na mão dos meninos. Deixou um número de telefone para contato e se despediu e foi embora com o Edival Filho e o Edivaldo. Nós continuamos a nossa vida e a minha mãe deu para dizer pelos 4 cantos da casa: "Imagina se os seus irmãos dão sorte na vida e chega aqui em casa com um carrão igual do seu Amadeu e fala para nós: 'Vamos embora daqui?'" Meu pai apenas dizia: "Você sonha demais, mulher." Conforme o tempo ia passando e nem sinal do seu Amadeu e dos meus irmãos, minha mãe começou a insistir com o meu pai para ele fazer uma ligação e saber como os meninos estavam. E diante de tanta cobrança, o meu pai num domingo saiu bem cedinho para fazer a ligação. Mas era tão longe a distância que ficava o orelhão que papai demorou horas. E quando entrou e se sentou na cadeira, pela cara era sinal de que as notícias não eram das melhores. E mamãe já começou a chorar antes do papai dizer alguma coisa. Mas ele falou: "Aquieta, mulher, que o problema dos seus filhos é apenas falta de obediência. Os nossos meninos foram para Salvador para dar trabalho para o seu Amadeu. E ele me disse que não está mais aguentando os dois e
e na semana que vem vai trazer eles, porque tá difícil de controlar os meninos. A cara de decepção do papai era de cortar o coração, porque ele não esperava receber reclamação. Quando o Edival e o Edivaldo retornaram, eles nem bem entraram em casa e o papai falou: "Vão para o quarto, que lá a gente vai ter um dedo de prosa. Não precisa abraçar ninguém e dizer que estão com saudades, porque aqui todo mundo já está sabendo das safadezas de vocês." Deu dó, olha, deu dó dos dois, porque quando o pai mandava a gente entrar para o quarto, era sinal de que o cinto ia cantar. E olha, aquele cinto cantou, até quebrou, e o papai teve que andar com um cordão na cintura. Depois da conversa que o pai teve com os meninos, eles nunca mais fizeram vergonha. Comigo foi diferente, porque o meu pai não queria que eu viajasse, que eu fosse para longe deles. E quando eu pedia para ele conversar com seu Amadeu, o papai dizia: "De jeito nenhum eu vou pedir favor para o seu Amadeu. Basta a vergonha que o Edival e o Edivaldo me fizeram passar. Fica por aqui mesmo, trabalha comigo na roça e está tudo bem. A gente não precisa mais colocar a carroça na frente dos bois." E finalizava a conversa. Mas eu queria trabalhar fora e por isso não dei sossego para minha mãe. E comecei a dizer que se eu tivesse a chance que os meus irmãos tiveram, eu iria ser feliz. Fiz um dramalhão tremendo. E a minha mãe, na simplicidade dela, me perguntou o porquê eu queria tanto sair dali da nossa cidade. E qual sonho eu iria realizar fora que eu não poderia realizar ali mesmo? E eu respondi: eu quero enricar. Eu quero ter um carrão igual ao do seu Amadeu. Eu quero poder voltar aqui, pegar vocês e levar para um outro lugar. Eu quero te dar orgulho, mãe. Minha mãe me abraçou e respondeu: filho, dinheiro e riqueza é algo muito bom, mas precisa aprender a lidar, porque se você não souber e fizer deles maiores que você, a sua alma se perde. E outra, o verdadeiro sucesso de uma pessoa não é medido apenas pela riqueza material que ela conseguiu, mas sim pela pessoa que ela se tornou ao longo do caminho. Jordercy, você não pode deixar que a sua ambição seja maior que os seus valores. Lembre-se disso. Dei um beijo no rosto da minha mãe e falei que jamais iria me corromper e que tudo que eu queria mesmo era só dar certo na vida e que ela me ajudasse a realizar o meu sonho. Minha mãe não disse nada, apenas me deixou sentado na cadeira e foi tirar as roupas do varal. Eu pensei, nossa, não adiantou nada. Um dia eu estava colhendo milho quando meu pai chegou por trás e falou: Jordercy, a sua mãe conversou comigo e eu entendi que não posso ficar segurando o filho e por isso aproveitei que o seu Amadeu estava pelas bandas e pedi para ele um emprego para você. Na hora, eu nem me contive de tanta alegria e confesso que quase derrubei todo o milho. Mas o meu pai garantiu que o seu Amadeu ficou de dar a resposta. E se caso o filho da dona Eulália desistisse, eu teria a oportunidade que tanto sonhava. Olha, os meus pais me surpreenderam e principalmente a minha mãe, porque ela era tão protetora e morria de medo de deixar a gente sair debaixo da asa. E quando eu cheguei em casa, fui direto onde ela estava e falei: Mãe,
Mãe, obrigada por me ajudar, por falar com o pai, por acreditar em mim. Você vai ver, eu vou vencer na vida. E abracei a mamãe e falei: quer dizer alguma coisa? E ela: não, porque tudo que eu tinha para te falar, já te falei, meu filho. Agora é com você. Suas escolhas, seu destino. Eu torci como nunca torci em toda a minha vida para o filho da dona Eulália não aceitar o emprego. Rezei todas as noites, tardes e manhã. E eu falava em voz alta: esse emprego vai ser meu. Edivaldo e o Edival falaram que eu estava indo para uma roubada, porque o serviço era mais pesado que na roça. E o seu Amadeu? O seu Amadeu ficava em cima, vigiando, querendo explicações de onde você estava, com quem você estava. Os meus irmãos tentaram me desanimar a todo custo, mas eu não queria saber. Eu queria ter a minha experiência. Passaram 15 dias, 20, e nada do seu Amadeu aparecer. E eu pensei: eu acho que o filho da dona Eulália não desistiu. E confesso que eu até chorei. Mas fazer o quê? Era esperar uma outra oportunidade. E por isso continuei o meu trabalho na roça. Estávamos jantando quando alguém bateu na porta. Meu pai se levantou para ver quem era e deu de cara com o seu Amadeu. Ele, todo animado, deu boa noite e papai pediu para ele entrar. Perguntou se ele estava servido, mas o seu Amadeu disse que estava com pressa e só passou para avisar que se eu estivesse interessado no serviço, amanhã, bem cedinho, antes do galo cantar, que eu ficasse na porta esperando ele passar, porque abriu uma vaga. Eu na hora respondi que queria o emprego sim e que eu estaria na porta. E ele falou, então era isso que eu tinha para falar. Despediu de todos e seguiu seu rumo. Eu pulava de alegria, de felicidade, porque o meu sonho estava sendo realizado. Para acabar com a minha euforia, meu pai disse: vê se não vai me envergonhar lá igual seus irmãos me envergonharam, viu? Faça por merecer, porque não é todo dia que a oportunidade bate na porta. Minha mãe ajudou a colocar algumas peças de roupas numa mala velha que nós tínhamos. Depois me deu um beijo de boa noite e foi se deitar. E eu não conseguia pegar no sono. Virava de um lado para o outro e o Edival, percebendo a minha ansiedade, falou: não sei para que tanta emoção assim. Vai chegar lá para trabalhar mais do que a gente trabalha aqui? E o dinheiro nem é tanto. Mas para não brigar com ele, eu fiquei quieto e deixei a noite passar. Acabei pegando no sono e fui despertado pela minha mãe. Como sempre, ela era a única que levantava antes do galo cantar. Nem meu pai levantava tão cedo quanto ela. Quando seu Amadeu buzinou, eu me despedi da minha família e entrei no carro dele, que também já tinha outros 3 garotos. E foi uma sensação estranha, uma espécie de ansiedade, incerteza e um medo aterrorizante do desconhecido. E durante o caminho, eu fui o único que quase não falava nada. Na verdade, eu só respondia o que me perguntavam. Mas o seu Amadeu insistia e falava: moleque, solta a voz. Não seja tímido, porque os tímidos não herdarão o reino de Deus. Olha, realmente, o trabalho na construção civil era de arrancar o couro. E ainda mais para mim, que não tinha muita massa muscular. O meu corpo era franzino e ninguém acreditava que eu conseguia carregar um saco de cimento nas costas.
mas eu dava conta. E no meio da peãozada, a gente se divertia, um querendo aprontar com o outro. E à noite, então, todo mundo dormia no local e a bagunça rolava solta. Logo eu peguei amizade com os outros rapazes e fui deixando a timidez de lado. O seu Amadeu gostava do meu trabalho e ele dizia que sempre que precisasse de alguém, eu estaria no topo da lista dele, porque eu era magrinho, mas era trabalhador. Quando recebi o meu primeiro ordenado, eu fiquei tão emocionado e não gastei um tostão. Os outros saíram para beber, procurar mulher, mas eu continuei no alojamento, porque eu tinha um sonho. Eu queria enricar, e qualquer tostão que eu gastasse iria fazer falta. Quando acabou o serviço, eu voltei para casa e os meus pais me viram e ficaram orgulhosos. Disseram que o seu Amadeu só falava bem de mim e que eu continuasse daquele jeito que iria longe. Entramos e eu saquei da minha mala o dinheiro que eu tinha recebido de todos os meses trabalhado. E eu entreguei na mão do meu pai. E ele falou: filho, você trabalhou, você tem que saber administrar. O que você quer fazer com esse dinheiro? E eu respondi: não sei. Então papai falou: guarda, e quando você souber o que quer fazer com ele, usa. Mas eu respondi que queria ir até a cidade comprar umas coisas para dentro de casa. Mas o meu pai disse: não está faltando nada dentro de casa, tem arroz, feijão. Guarda o seu dinheiro e junta mais um bocado, e depois a gente resolve. Deixei o dinheiro com a minha mãe e pedi para ela guardar e usar em alguma coisa que precisasse. E mamãe guardou nas coisinhas dela os meus pagamentos. Trabalhei com o seu Amadeu por um bom tempo, mas no último ano eu conheci um rapaz, o Falcão. Na verdade, o nome dele era Gerisberto, mas ele gostava apenas de se apresentar como Falcão. E esse colega um dia me disse: sabe, Jô, eu tenho vontade de ir para São Paulo, tentar a vida por lá. E aí, vamos? E eu respondi que São Paulo não era uma má ideia, mas eu não conhecia ninguém. E o Falcão falou que isso era o de menos, que a gente alugava um lugar, arrumava um emprego e a vida estava ganha. E aquela ideia ficou martelando a minha cabeça. E eu comentei com o seu Amadeu sobre a ideia. E ele falou: olha, tem que tentar para saber se vai dar certo. É arriscando que se descobre. Como eu já era de maior, eu falei para o meu pai e para minha mãe que iria para São Paulo. E a minha mãe logo respondeu: já tem trabalho por lá? E para ela não ficar falando coisas, eu respondi que já tinha um emprego em vista. Então ela me disse: vai, meu filho, você é muito ajuizado e tem tudo para dar certo. E eu brincando respondi: enricar, né, mãe? Antes de partir, mamãe me chamou no quarto e me entregou todo o dinheiro que ela guardava para mim e falou: isso é seu e precisa ir com você. E sabendo que eu não tinha emprego coisa nenhuma, peguei o dinheiro e agradeci à mamãe. Falcão e eu partimos em direção a São Paulo e nós pelejamos. Não conseguimos um lugar de imediato para ficar. Emprego, então, não foi fácil, porque, pelo menos, nos lugares que a gente tentou, não tinha, porque precisava de recomendação. E eu até pensei em voltar, mas o Falcão falou que não podia ser medroso, porque assim como os tímidos não herdarão os reinos dos céus,
Os medrosos também não. E ele foi quem arrumou um lugar para a gente ficar. Mas o meu colega parecia que não gostava de trabalhar. E ele dormia o dia todinho e à noite tinha uma disposição enorme para a vida boêmia. E eu não estava acostumado com aquilo. Eu achava esquisito e conversei com ele e falei que daquele jeito logo o dinheiro dele iria acabar. Mas o Falcão falou que estava vendo um negócio bom e qualquer coisa arrumava para mim também. Mas esse negócio bom que nunca surgia. Eu fui trabalhar como garçom e conheci a Yolanda. Ela também trabalhava no mesmo restaurante que eu e a gente foi se entendendo. Eu vi que ela era de família e por isso, quando começamos a namorar, eu a levei a sério. Frequentava a casa dela, os pais dela gostavam de mim e a gente já falava de casamento, mesmo com pouco tempo de namoro. Mas dentro de mim eu sentia uma falta, um vazio. O meu salário era pouco, não rendia e eu estava me sentindo frustrado. Diferente de mim era o Falcão, que andava nos panos e mesmo sem trabalhar, o dinheiro dele parecia que multiplicava. E um dia eu perguntei para ele o que ele fazia para o dinheiro dele render. E o Falcão me respondeu: vendo coisas caras, coisas grandes. E daqui a pouco você não vai nem me reconhecer, porque eu vou ficar rico. Falcão olhou para mim e disse: Jô, com esse seu trabalho de garçom, você não vai realizar nunca o seu sonho. Agora, se você quiser enricar, eu tenho a oportunidade que você tanto quer. Não dei atenção para o Falcão e nem para a proposta dele, porque eu sentia que não era coisa boa. O tempo ia passando e o meu salário, ao invés de aumentar, diminuía. Eram tantos descontos que um dia eu discuti com o meu patrão e ele me mandou embora. E para piorar, eu fiquei desempregado. Eu estava na maior pilha, completamente na fossa. E o Falcão olhou para mim e falou: vamos dar um giro, alegrar essa mente. E de tanto ele insistir, eu fui. Paramos num bar bem luxuoso. E o Falcão pediu 2 bebidas. E eu falei: eu não tenho dinheiro. E ele pediu para eu não me preocupar. Então eu não me preocupei e bebi mais de 2 copos. E quando estávamos voltando para casa, entramos numa rua um pouco deserta, onde só tinha belos carros estacionados. E do nada, ele parou em frente de um. E eu imaginei que ele deveria estar tirando a água do joelho. Mas não. O Falcão abriu a porta do carro, entrou, ligou o automóvel e falou: vamos. Eu não queria de jeito nenhum entrar naquele carro, mas o Falcão falou para eu parar de frescura e entrar logo antes que nós 2 fôssemos presos. A palavra pesou e por isso entrei e fomos a um lugar bem distante. E lá o Falcão deixou o carro e saiu com um bom dinheiro no bolso. Ele olhou para mim e falou: viu como é fácil? Desempregado e o meu dinheiro acabando, resolvi tentar e fazer o que o Falcão fazia. E a primeira vez que eu abri uma porta de um carro sem a chave, eu me achei o máximo e passei a achar aquilo super fácil. E eu fiquei empolgado com aquela facilidade aparente. E quanto mais eu ganhava, mais a ganância de acumular a riqueza aumentava a cada segundo. Mas do mesmo jeito que eu ganhava,
eu perdia e nunca estava satisfeito. E por conta disso, o meu namoro com a Yolanda foi entrando em crise, porque ela queria saber como eu, desempregado, estava me vestindo melhor do que quando eu trabalhava, e os presentes caros que eu comprava sem data importante. E eu dizia: tô investindo, amor. E a Yolanda, desacreditada, me dizia que pobre tinha tudo, menos dinheiro para investir, e que por trás daquela minha mudança financeira repentina tinha alguma coisa errada. E me aconselhava, pedia para, pelo amor de Deus, me afastar do Falcão, porque ele não era coisa boa. Mas eu comecei a achar a minha namorada uma chata, pegajosa, e por isso coloquei um ponto final. E falei que ela estava atrapalhando os meus sonhos. E a Yolanda respondeu que era melhor que a gente se separasse mesmo. Quando eu deixei a Yolanda, a minha vida foi a ruína, porque eu estava solteiro, então qualquer mulher me servia. Tive vários carros, mas nenhum era meu, e eu fui entrando cada vez mais num caminho perigoso. Passei a beber, usar uns tipos de drogas, e um dia muito louco eu fui inventar de furtar um carro. Fiz tudo direitinho, mas eu estava tão mal, que adormeci dentro do carro, apaguei geral e fui despertado dentro de uma delegacia com um balde de água fria na cara. Eu não estava entendendo nada e nem como eu tinha ido parar ali. E fui informado que eu tinha furtado o carro de um desembargador, carne de pescoço, e que o meu futuro seria enterrado dentro de uma penitenciária. Para mim, aquilo foi o fim. Fui condenado a 8 anos de detenção por furto qualificado. E esse foi o meu começo do inferno na terra. Não foi nada bom o tempo que eu passei na prisão. Ali dentro é um devorando o outro e você tem que estar sempre em alerta para não ser pego de surpresa. Falcão desapareceu e nunca mais eu vi esse rapaz. A gente só entende que a liberdade é essencial quando estamos presos dentro de uma cela igual a um pássaro na gaiola. Consegui fazer contato com a Yolanda e ela veio me visitar. E quando eu a vi, eu chorei, pedi perdão e falei que quando eu saísse dali, iria tomar jeito na vida. E ela me pediu para eu ser firme e aguentar até o final. E me garantiu que não voltaria mais a me ver, porque a recepção não era boa, mas que estaria orando por mim e que, para não perder o contato, me mandaria cartas. Yolanda foi a amiga certa nas horas incertas da minha vida, e ela escrevia carta para os meus pais e me mandava notícias informando como eles estavam. E eu pedi, por favor, para ela não comentar sobre a minha condição, e ela respeitou. Meus pais acreditavam que eu estava me saindo bem, mas mal eles sabiam onde eu estava. Era horrível esconder deles o que estava acontecendo comigo. E dentro da prisão, eu procurei estabelecer um vínculo com os homens mais tranquilos, menos agressivos, buscando sempre um ambiente mais seguro e pacífico, o que é quase impossível dentro de um lugar desse. Os anos pareciam se arrastar lentamente e eu me agarrei em Deus, porque a única coisa que te consola ali dentro é a palavra. E quando finalmente a minha liberdade chegou,
Eu chorei, ajoelhei e agradeci porque eu iria fazer tudo diferente. Yolanda estava na porta me esperando. Perguntou o que eu estava pensando em fazer, para onde ir, e eu falei que não tinha a mínima ideia. Então ela me respondeu: perto da minha casa tem um homem que está alugando um cômodo. Se você quiser, eu falo com ele. Consegui o espaço e aos poucos fui me encaixando. Mesmo depois de cumprir a minha pena, enfrentei o desafio do recomeço e sem nem mesmo saber por onde começar. E como eu tinha trabalhado como ajudante de pedreiro, tomei a decisão ousada de me intitular pedreiro e comecei a trabalhar para diversas pessoas. Ao longo do tempo, eu consegui me organizar financeiramente e devolvi o dinheiro que a Yolanda tinha me emprestado para os meses de aluguel. Comecei a frequentar a mesma igreja que ela e a minha vida gradualmente começou a tomar um rumo positivo. Pedi a Yolanda em namoro outra vez e ela aceitou. E juntos construímos a nossa vida, a nossa família. Minha esposa me apoiava, me incentivava e conquistamos a nossa casa, o nosso carro e tivemos um filho, o Ricardo. Apesar da falta de coragem, eu senti a necessidade de finalmente visitar os meus pais. Afinal, não dava mais para se comunicar apenas por cartas ou telefonemas. E por isso, eu comprei a passagem e fui vê-los pessoalmente. Eu fui sozinho porque minha esposa estava trabalhando, mas ela me prometeu que na próxima oportunidade me acompanharia. E enquanto percorria a estrada em direção à casa dos meus pais, minha mente estava repleta de tantas palavras, sentimentos, que eu sinceramente gostaria tanto de compartilhar com eles, que eu chorei o caminho todo. E quando eu avistei a casinha deles, eu senti um arrepio e me lembrei de quando saí dali dizendo que queria enricar. E nem bem me aproximei e a minha mãe surgiu na porta. E assim que ela me viu, ela gritou: Edival, vem aqui! Olha só quem tá voltando! Meu pai também apareceu na porta e eu todo emocionado, chorando pelos cotovelos já, que não aguentei. E quando me aproximei deles, eu me ajoelhei aos pés dos dois e falei: Mãe, me perdoa, pai, mas eu não consegui enricar. Eu só fui desgosto, fiz bobagem, cometi infração e paguei por ela. E hoje, meu pai, minha mãe, hoje eu tô aqui para pedir perdão porque eu não fui um vencedor. Minha mãe, com a ajuda do meu pai, me levantaram e ela falou: Se põe de pé, meu filho. Lembra do que eu te falei antes de você sair daqui? Joderci, você é rico, porque se arrependeu e conseguiu resgatar a sua alma da ganância e lembrou que a sua ambição jamais poderia ser maior que os seus valores. E os seus valores sempre foram maiores, mesmo você não entendendo no começo. Mas nós não somos juízes para te julgar. E se você cometeu crime e pagou por eles e aprendeu a não errar novamente, então, meu filho, siga em frente. Minha mãe me abraçou tão gostoso, tão sincero, que eu queria nunca ter saído de perto dela. Graças a Deus, eu segui em frente e pude visitar várias vezes os meus pais. E eles também vieram nos visitar. Mas a mamãe dizia que ela gostava mesmo
era do seu cantinho e que São Paulo era para muitos, menos para ela. E isso tudo aconteceu na minha vida há mais de 40 anos.